Olá, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a todos e a todas. Esse é o nosso Meetup. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de todos e todas aí. Espero que a gente tenha um Meetup incrível. Bom, vou me apresentar aqui primeiro, antes de chamar essas potências aqui que a gente tem para para falar conosco hoje. Meu nome é André Menezes, eu trabalho aqui no Nubank, né? Hoje eu estou numa posição de Program Manager, gestor de programas aqui. Falar um pouco, vou me autodescrever. Eu sou um homem, eu sou um homem negro, eu estou com um fundo aqui do nosso Meetup, tá? É um fundo preto, tem o logo aqui do Nubank, tem algumas cores roxa, uma laranja. Eu tô com óculos roxo, eu tô com uma camisa cinza escuro. Acho que é isso, tá? Então, esse é o nosso Meetup de hoje. Então, vou fazer aqui uma pequena abertura. Então, no nosso meetup de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como a educação é importante na nossa carreira, né? Então, como que através da educação a gente consegue progredir na nossa carreira, tá? Então, eu vou chamar aqui hoje, né, os nossos convidados aqui. Eu vou começar aqui com o Diego Ray. Di, pode subir aí pra gente. Bem-vindo, bem-vindo. A gente tem a Thalita também e a Camila também. E logo mais a gente também vai ter a Tamara, que já já ela parece estar com um probleminha de conexão, mas já já ela tá por aí. Bom, eu vou pedir para que vocês se apresentem, por gentileza, aí, se puderem se apresentar. Eu vou escolher quem começa aqui, depois a pessoa escolhe o próximo, tá? Vai lá, Di. Vou começar contigo. Obrigado, André. Obrigado. Bom, pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos aqui ao nosso encontro. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês, aqui com esse grupo, com esse painel incrível, maravilhoso, pessoas incríveis. Bom, eu sou o Diego, eu trabalho aqui no Nubank na área de diversidade e inclusão, né, atendendo algumas das áreas do negócio dentro desse tema. Eu vou me autodescrever para vocês. Eu sou um homem negro, estou usando um cabelo Black Power, tenho bigode e barba e estou usando uma camiseta marrom. E meu fundo é o mesmo fundo do André, que é o fundo aqui do nosso grupo de afinidade de pessoas negras que estão no Blacks, que é um fundo em preto com símbolos em cores roxas, roxa, marrom e marrom claro. Tá? Bom, me apresentando aqui, como eu falei, trabalho no Nubank, muito, muito feliz de estar com vocês. E só fazendo um parênteses rápido, eu acredito muito na educação como ferramenta de transformação, então estar aqui é uma realização, assim, muito, muito, muito legal, muito legal. Vou puxar a próxima pessoa, vou puxar a Thalita, da Cindy para se apresentar também. Obrigado, gente. Oi, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Thalita Matos, eu sou cofundadora da Singuê. A Singuê é uma consultoria de diversidade, equidade e inclusão. A gente já está aí próximos ao Nubank há mais de um ano, tanto de D&I quanto de ESG. Eu sou uma mulher negra, tenho cabelo cacheado na altura dos ombros, estou com um brinco dourado, uma camisa e um batom vermelho. E vai ser ótimo bater esse papo sobre educação, porque, antes de tudo, eu sou uma educadora, o time da Singuê é um time de educadores, e esse é um tema que nos é muito caro, então vai ser uma delícia compartilhar com vocês. Eu vou chamar a Camila para se apresentar. Oi, boa noite, pessoal. Hoje a minha voz está um pouquinho falhando, mas acho que vai dar tudo certo, porque eu resolvi ficar resfriada anteontem, que é só para dar mais emoção para esse meetup. E eu sou a Camila, sou Consumer Insights, então trabalho com muitos dados do consumidor aqui no Nubank também. O meu fundo aqui também é o mesmo dos meninos, então é um fundo do Building Nu aqui, também com detalhezinhos do nosso grupo de afinidade do Nublex. Eu sou uma pessoa negra, sou mulher, tô com... Hoje está calor, então estou com uma blusa sem manga, preta de bolinhas brancas. E o que mais que eu posso falar? Bom, está muito interessante participar aqui hoje com todas essas potências, principalmente porque quem me conhece sabe que eu trabalhei com educação a vida toda e é parte, né,
significativa da minha carreira e da minha vida. Então, deve ter muitos aluninhos meus aí, inclusive, que eu chamo de aluninhos, vai ser tudo uma galera de 30 anos já. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vou chamar a Tamara, né, que acabou de chegar. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa aí o atraso, eu estava dando palestra no CEE, estava tudo engarrafado aqui em São Paulo, mas vou me autodescrever, né? Eu sou uma mulher negra de pele clara. Hoje eu estou com minhas tranças roxas e amarelas, estou parecendo torcedora do Lakers, e estou com uma blusa azul da Gup, com um terninho azul também. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então, eu sou a Head de Diversidade e Inclusão da Gup, né, atualmente. Sou formada em Engenharia Química, nada a ver com o que eu faço hoje, né, gente? Mas a educação fez toda a diferença na minha vida. Eu não seria nada sem educação. E a minha mãe me ensinou isso desde muito pequena, que ela não teve a oportunidade que eu tive de estudar. Então, ela deixava de comprar comida para a gente para poder pagar colégio para mim. Então, isso fez com que eu sempre valorizasse muito falar sobre isso e também passar isso para outras pessoas. Então, inclusive, hoje, na palestra do CEE, eu estava falando sobre isso, sobre o quanto a gente ser exemplo para quem está chegando agora faz a diferença lá no final da jornada. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer em conhecê-los, viu? Show de bola, pessoal. Obrigado aí. Vamos começar então. Então, como eu falei no começo, esse nosso meetup de hoje aqui, o objetivo é a gente falar um pouco sobre educação e sobre carreira. Mas acho que, acima de tudo, a gente falar um pouco, né, como a educação, ela muda vidas e ela transforma vidas. Para quem me conhece um pouco, sabe de como a educação, ela mudou a minha vida, né, muito. Eu sou um homem preto, eu venho da periferia de São Paulo, né, e foi através da educação, estudo, né, que eu consegui ter uma condição melhor, não só para mim, mas para minha família também. Então, para mim, a educação foi sempre uma catapulta mesmo, uma alavanca muito forte, né? Eu sempre entendi que era somente através da educação que eu poderia mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Então, eu sou um mega torcedor, eu sempre acredito que a educação, ela transforma vidas, ela é muito poderosa. E aí, dito isso, eu vou fazer aqui uma pergunta e aí a gente faz uma roda aqui, mas eu queria entender, né, na carreira de vocês, né, antes de começar a carreira ou durante a carreira ou hoje também, né, vocês já são profissionais que estão aí no mercado, como que vocês se prepararam, né? Como que a educação, ela ajudou, influenciou, e colocou vocês aqui hoje? Né? Então, eu queria entender assim, qual foi o papel que a educação teve na vida e na carreira de vocês, e qual que é o papel que ela tem hoje ainda. Então, vamos lá, quem quer começar aí? Se não eu vou escolher aqui, vamos lá. Eu posso ir. Vai lá, Thalita. Eu posso ir porque eu acho que eu sou a mais velha do grupo aí de convidados. Cara, eu acho que assim, ó, a educação, ela é parte do que eu sou e parte das escolhas do que eu faço também, porque, bom, não muito diferente de muitos de vocês que estão aqui hoje, né? Vim de uma família pobre, com baixo acesso à educação, a políticas públicas de modo geral. Meus dois avós eram analfabetos, minha avó semi-analfabeta, todas as minhas tias engravidaram na adolescência e não concluíram o ensino fundamental. Minha mãe foi concluir depois que a gente já estava grande, assim, eu lembro que eu e minha mãe, a gente cursou o ensino médio juntas. Então, essa história, né, de pouco acesso à educação e o acesso que eu tive numa geração muito próxima, uma geração que nem alfabetizada fez toda a diferença para a leitura de mundo que eu construí também, né? Essa leitura de mundo que olha e fala, putz, cara, calma aí. Quando eu chegava na escola, eu estudei em escola particular durante um bom período da minha vida, que eu chegava na escola aqui no sul do Brasil, né? E as pessoas falavam assim, porque meu avô estudou engenharia. E eu ficava assim, gente, universidade para mim eu não sabia o que era uma universidade, assim, Então, acho que tem esse primeiro aspecto, né? Do lugar de onde eu vim, do meu contexto, a educação me proporcionou um olhar sobre a nossa sociedade, assim, sobre as desigualdades, os não acessos, isso tem tudo a ver com raça, tem tudo a ver com classe, etc., né?
E depois, o acesso à universidade, que eu fui a primeira, né? Eu entrei na universidade em 2002. Foi um divisor de águas total, assim. Eu fui estudar ciências sociais, depois eu fui estudar antropologia, já relações étnico-raciais, porque esse era o tema que eu era apaixonada. E eu fui estudar isso porque eu frequentava um sebo na minha cidade, tinha um professor de história lá que me dava as coisas para ler. E assim que eu fiquei sabendo o que era ciências sociais, eu era muito curiosa sobre essas temáticas todas, e ele foi me orientando. Então, eu tive essa figura de uma pessoa mentora, né, que não era alguém da minha família. Então, eu tive esse cara, e, por outro lado, eu tive meu pai sempre com uma voz que me dizia assim, você precisa estar nos espaços onde a gente nunca teve. Então, assim, essa educação racial eu tive em casa do meu pai, muito diretivo falando isso, assim. Então, chegar na universidade foi uma ampliação de horizontes gigantesca, porque é ali que eu vi, eu falei, putz, tem um mundão de coisa para estudar e tem um mundão de lugares para ocupar, tem um monte de coisa para ser dita que ainda não foi dita, enfim, foi assim, um encontro com a minha negritude também, porque por mais que eu tivesse tido uma educação racial muito desde criança por conta do meu pai, por conta de estar no sul do Brasil, eu estou em Santa Catarina, né, gente? Quando eu cheguei na UFSC, quando eu cheguei na Universidade Federal de Santa Catarina, tinha uma coisa que hoje eu acho racista pra caramba, tá? Mas tinha uma coisa que as pessoas me achavam muito bonita. E porque eu era a única negra nos espaços, assim. Tinha uma coisa meio... aquela coisa da exótica, sabe? Que hoje eu olho e acho horrível. Mas ali foi um lugar também, sabe? De eu me encontrar assim, falar, putz, calma aí, esse lugar, essa voz que eu tenho do lugar que eu vim, da minha racialidade, etc., também é um lugar que é interessante, que eu posso explorar. E toda a carreira que eu construí a partir daí, eu fui trabalhar no terceiro setor, eu vou falar sobre isso depois, mas toda a carreira que eu construí a partir daí é uma carreira que está sempre dialogando com a educação, no sentido de que está sempre buscando saber mais das coisas, saber onde está a fonte das coisas, né? Saber quem que já faz isso, quem já fez isso no mundo, como é que eu inovo a partir... Então, o tempo inteiro, até hoje, até porque a Singuê é como empresa, eu estudo muito, a gente estuda muito, porque eu estou o tempo inteiro interessada em aprender coisas e me desenvolver a partir das coisas que eu aprendo. Então, eu acho que eu tive a sorte, ao longo de toda essa história, de me apaixonar por aprendizagem. Então, eu gosto de falar de educação, mas eu gosto de falar de aprendizagem. Acho que o que a gente faz na Singuê também tem muito a ver com o processo de aprendizagem. E eu gosto de aprender. Eu gosto de aprender para ensinar. Então, é isso. A educação, ela é parte da profissional que eu sou e segue sendo parte da profissional que eu sou, dos profissionais que eu formo dentro da empresa, do que a gente faz enquanto consultoria. Então, acho que, em Legal. resumo, é essa história. Legal, Thalita, obrigado. Eu acho que é isso. Acho que a gente continua sendo, a gente é um eterno aprendiz, como dizem, né? A educação sempre vai ter esse papel fundamental. E Di, vai lá, Di, agora, né, agora você me conta, né? Qual foi o papel que a educação teve na sua carreira, que te trouxe até aqui? Qual o papel que ela tem hoje também? Conta aí pra gente. Legal. Obrigado, André. Obrigado, Thaís, por compartilhar a história. Bom, trazendo um pouquinho também, acho que para mim foi muito fundamental a educação, né? Eu venho de uma família de professoras, então tanto minha mãe quanto duas das minhas três irmãs são professoras, né? Fizeram a carreira como professoras da rede pública de ensino, então a gente sempre falou sobre esse tema em casa, né? Sempre foi um dado de que a educação era fundamental, né? Existia muito esse entendimento de que para a gente conseguir, de fato, né, sustentar todo um processo de fazer com que a gente pudesse ter condições, ter estrutura, todo mundo em casa deveria também focar nisso, então todas as minhas irmãs foram para a universidade, fizeram a universidade. Eu sou o mais novo, então não seria diferente também esse processo. Então sempre foi um dado que era crítico, né? Eu sempre gostei muito de estudar, então óbvio isso também ia ao encontro disso. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, sempre tive interesse em conhecer mais coisas. E eu acho que esse processo de gostar de conhecer mais coisas, gostar de estudar e de ler, e se interessar por temas diferentes, me ajudou muito a perceber diferentes opções que eu poderia ter, né? Então, quais são as opções que eu tenho em termos de carreira, em termos de construir uma história, construir uma carreira, contribuir de alguma forma para o mundo. Então, você começa a perceber que existem opções, né? Obviamente, muitas dessas opções elas não vão ser diretamente acessíveis, porque tem outras questões ligadas a isso, mas você começa a entender que elas existem, né? E aí você começa também a ter mais liberdade para escolher qual é esse caminho que você quer fazer. Então, no meu caso, esse caminho foi fazer administração, eu fiz administração, né? Antes disso, eu fiz um técnico em mecatrônica, achei que eu ia fazer engenharia,
mas aí eu parei para pensar um pouco se era o que eu queria de carreira, se é o que faria sentido para mim, se eu me sentia feliz fazendo aquilo, de fato, se ia aproveitar, né, a pessoa que eu sou, e aí eu percebi que a administração era algo que se conectava mais comigo, né? Por outro lado, é interessante esses recortes também, né? Por outro lado, toda a minha família de pessoas que são funcionárias públicas, então também tinha um pouco desse fetiche da organização privada, como ela funciona, e acabei indo para esse universo, né? Interessante todo esse processo. Mas aí fui fazer administração. E aí, muito similar também um pouco que a Thalita trouxe, né? Num espaço onde eu era uma das únicas pessoas negras daquele espaço, né? Eu fiz administração na USP, na Universidade de São Paulo, então eu era uma das pouquíssimas pessoas negras na sala, em todos os contextos, né? Então você também começa a perceber isso muito mais, né? Ao longo dessa trajetória, era algo que não ficava tão evidente para mim no restante da minha formação, né? Eu nasci na periferia também, André, nasci no bairro do Grajaú, aqui em São Paulo. Então, eu fui começar a perceber, de fato, o que era ser a única pessoa quando eu fui para a universidade, né? E aí, de lá, eu também comecei a perceber o quanto esse processo de se conectar com a educação e com a evolução nesse processo educacional, nesse aprendizado, também te abria algumas portas, né? Te permitia escolher, criar um caminho e abrir algumas portas. E foi a partir daí que eu comecei, obviamente, a entrar no mundo profissional, a fazer um estágio, a evoluir desse estágio para uma carreira. Fiz a minha carreira toda em recursos humanos, né? Há um tempinho já, entramos no mesmo ano na faculdade, tá? Então tem um tempinho também aí de construção. E foi muito interessante para mim perceber que só com a educação, assim, eu poderia ter feito este caminho, estar aqui hoje nessa posição, fazendo esse trabalho de perceber a sociedade, perceber como uma organização pode contribuir de fato com uma mudança. Eu só consigo estar nesse lugar porque de fato a educação era crítica, era colocada como um tema dentro de casa, né? Então essa é um pouco a minha relação. Como eu comentei, gosto de continuar estudando, né? Comecei recentemente a fazer estudos continuados na área de psicologia, que eu amo, e acho que é isso. A gente sempre tem que, se é a nossa vocação, continue a aprender, mas se também não é o que você mais gosta, entenda a importância do processo educacional e de aprender e de se conectar com esse tema e com esses conteúdos para você poder ter acesso a outros espaços. Então, foi um pouco a minha experiência. Legal, Di, obrigado. E eu acho que você falou uma coisa que é importante, que a educação também ela dá esse poder pra gente, que nem sempre a nossa vida ou a carreira ela é uma linha reta, né? Então a educação acho que também tem esse poder de dar conhecimento pra gente para que a gente possa fazer uma transição, né? Então eu acho isso é um ponto bem legal. Bacana. Vamos ouvir um pouco agora a Camila. Camila, conta pra gente então, né, nessa mesma linha, né, como que a educação ela te ajudou a chegar até aqui? Como que você, qual que é o papel que ela teve e que ela tem na sua vida e na sua carreira até hoje? Conta pra gente. E falando em transição, né, vamos chamar a Camila, inclusive, porque acho que tudo isso aqui a gente tem meio que em comum, né, de fazer um curso, depois transitar para outros lugares, e também isso que a Thalita falou, de ensinar e aprender, isso é tudo muito cíclico, né? Então, quanto mais a gente ensina, mais a gente está aprendendo ao mesmo tempo e descobrindo novos espaços, né? Eu tive uma trajetória que eu achava que iria para um canto e acabou indo para outro. É um descontrole controlado, vamos dizer assim, né? Então, eu me formei em letras, eu fiz graduação no curso de letras e com aquela pegada bem amo literatura e poesia, e depois no curso de letras eu acabei descobrindo a linguística, e a linguística abriu portas para outros espaços de comunicação, de sociolinguística e do poder da palavra, que já era algo que eu gostava, mas não tinha visto de uma maneira sistemática. Fui, então, seguir essa carreira acadêmica de fazer mestrado e doutorado, e aí, durante o doutorado, fiz naquela época que a gente ainda tinha acesso às bolsas, e foi um momento bem especial para quem estudou nessa época, sabe, né? Para quem fez universidade pública. Era mais difícil de entrar, porque a gente veio de processos assim, acho que início dos anos 2000, onde o acesso à educação superior era muito difícil, mas quando você conseguia entrar lá dentro tinha muito espaço de crescer e bolsa e tal, mas ao mesmo tempo, como os meus colegas falaram, muito segregado,
né? A gente sentia isso, que a gente não via muito dos nossos iguais lá dentro. E aí, dentro desse espaço, foi interessante ver, aí a primeira transição, foi interessante ver quando eu consegui uma bolsa para o exterior, eu fui estudar em Londres, e eu esperava ver aquela Europa toda branca, né? E cheguei na Europa e tive a prazerosa e desprazerosa surpresa de saber que no meu curso tinha mais pessoas pretas lá em Londres do que no Brasil, onde 70% da população é considerada negra, entre pretos e pardos. Então, isso foram algumas reflexões que eu fui fazendo ao longo da vida acadêmica. Também tenho um background aí de infância muito parecido, né, com a Thalita também, acho que com muitos que estão assistindo aqui, que é aquela primeira pessoa a fazer a graduação, a ter o diploma de ensino superior, mas, ao mesmo tempo, tem aquela educação, e a gente está falando de educação, tem a educação formal e tem a informal também, né? E o que eu gosto de dizer, são dois termos que eu gosto de falar, que são aquelas transferable skills, né? Então, são aquelas habilidades que a gente vai transferindo da educação informal para a educação formal, então, e depois, posteriormente, para a carreira, né? E também essa parte que eu chamo de capoeira business strategy, que é como a gente vai ali gingando para caber nos lugares onde a gente nem era convidado, mas aí a gente se capacita e traz um pouquinho daquele conhecimento, já que a gente trouxe dos nossos ancestrais, da nossa família, e mistura ele com o nosso conhecimento teórico que a gente vai aprendendo em outros espaços, né? E vai acabando transitando de um lugar para outro, às vezes até sem muita dificuldade, porque a gente traz tudo isso na cabeça, né? Aquele conhecimento que a gente trouxe também, muitas vezes, de casa, né? No caso aí do Diego, que ele falou das professoras, que ele era rodeado, no caso da Thalita também dos mentores que a gente encontra pelo caminho, né? Então a gente vai com os professores, a gente vai construindo essa jornada aí que é individual, mas ao mesmo tempo ela é coletiva, né? Acabei fazendo no final desse doutorado aí uma transição, comecei dando aula, dei aula na faculdade, depois dei aula em empresa e depois aí acabei também vindo para a instituição privada, né, no momento de transição de carreira. Vamos ver o que é, né, assim como o Diego, vamos ver se a gente se encaixa. E até o momento tem sido muito interessante trabalhar com pesquisa, trabalhava com pesquisa acadêmica, agora trabalhar com pesquisa dentro de uma instituição privada e saber que isso também tem relevância social, no fim das contas, né? Que às vezes a gente fica muito apegado também ao social e descobri que muitas vezes, não sei se tem muitas pessoas da academia aqui assistindo a gente, mas descobri que muitas vezes a academia até muitas vezes engessa e deixa a gente dentro de uma bolinha, e quando a gente sai, a gente consegue enxergar que também é possível fazer pesquisa, também é possível fazer trabalhos relevantes fora dela, né? E talvez até ganhar mais visibilidade esses trabalhos, né? Legal, Camila. Obrigado aí. Obrigadão. Agora, Tamara, conta pra gente também, então, né, nessa mesma linha, como que a educação ajudou você? Eu sei que a gente vai falar sobre isso também, você já passou por algumas empresas, e como que a educação ajudou você a chegar nessas empresas? Qual foi o papel que a educação teve na sua carreira? E qual que é o papel que a educação ainda tem hoje na sua vida? Conta aí pra gente. Ô, André, então, no meu caso, eu queria contar para vocês que foi meio aleatório. Por quê? Eu vinha da favela, né? Aí tinha ninguém gostava de estudar, né? Tipo, meus primos, ninguém gostava de estudar. E a minha mãe, ela sempre falava: minha filha, você tem que estudar. Não, o mundo pode cair, mas você tem que estudar. E aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Até que certo momento, eu comecei a ganhar bolsas em grandes colégios no Rio de Janeiro. E isso me fez entrar no meio onde tinham pessoas de níveis sociais muito diferentes do meu. E aí eu comecei a entender que eu podia fazer outras coisas, porque para mim era estudar e para o ensino médio acabar e trabalhar de caixa no supermercado, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu percebi que eu podia fazer um curso técnico, foi dentro desse colégio que eu ganhei bolsa, que eles tinham um curso preparatório para entrar no colégio técnico. E aí eu passei em vários, escolhi química, porque eu já estava gostando muito de química nessa época. E dentro do curso técnico, porque eu entendi que eu podia fazer faculdade, porque também não tinha nada parecido perto de mim, lá onde eu morava, né? E aí eu fui furando essas bolhas, furando bolhas. Durante muito tempo eu me embranqueci para entrar em alguns cargos. Quando eu comecei a fazer estágio, né? Eu tinha 18 anos,
Eu pintava meu cabelo de preto e alisava para parecer mais branca, né? E entrar nesses cargos e tudo mais. E aquilo sempre foi me ferindo muito, né? Porque eu achava que eu tinha que ser outra pessoa para poder estar ali. E aí, quando eu venho para São Paulo e entro na Ambev e começam a falar sobre resultados, né? É quando eu começo a me empoderar de eu posso ser eu, né? Eu posso entregar meus resultados sendo eu. E aí é nesse momento que a educação entra mais uma vez, porque, embora eu tenha me formado em engenharia química, tenha feito curso técnico em química e uma pós em sustentabilidade, né, já que eu estava indo para o meio de sustentabilidade nessa época, eu percebi que eu aprendia muito mais com as minhas experiências dentro do mercado de trabalho. E aí, combinando as minhas vivências, né, de pessoa que veio da favela e tudo mais, pensando em inovação e conexão com esses projetos da Ambev, eu comecei a perceber que eu queria uma carreira diferente da que eu tinha desenhado, porque eu ouvia das pessoas que eu tinha que ser engenheira para poder ter um salário bom, né? E o meu sonho era ter feito jornalismo, mas eu não pude fazer. E aí, eu posso até dar um adendo aí para vocês, que ontem eu fui a repórter da GUP no evento, e aí eu realizei meu sonho de jornalista, né? Olha aí. Foi muito doido, mas foi muito, muito incrível. E nesse tempo todo eu fui aprendendo e reaprendendo comigo. E aí, falando sobre grupos de afinidade, foi dentro dos grupos de afinidade que eu aprendi a ser eu, né? Eu nunca tinha pensado sobre a minha sexualidade. E aí, dentro dos espaços que eu podia falar sobre isso, dentro das empresas que eu trabalhei, eu comecei a me entender como uma pessoa bissexual. Então, assim, como que o aprendizado também é contínuo e é a nossa vivência do dia a dia. E aí, hoje, sendo uma pessoa que é porta-voz do tema de diversidade, eu tenho que aprender para ensinar, como a Thalita falou antes, né? E isso é muito legal. E aí me pediram para dar um treinamento de lifelong learning, né, que é o aprendizado contínuo esses dias. E eu tinha acabado de receber um feedback péssimo. E eu comecei a aprender para poder ensinar para as pessoas, aquele aprendizado entrou em mim também, e eu consegui virar esse momento ruim que eu tive, né? E hoje eu estou fazendo uma pós também, né? Tentando me direcionar mais para o que eu faço hoje. Então, para mim, a educação foi uma aleatoriedade que fez todo sentido no final das contas, porque eu fui me entregando para aquilo que eu fui encontrando, entendendo que ali eu ia poder ter uma vida de conforto, porque até então eu muitas das vezes não tinha o que comer, não tinha como pegar ônibus para ir para a escola, não tinha como ajudar minha mãe quando ela estava doente. E aí hoje eu posso pagar um plano de saúde para ela, hoje eu posso dar uma casa para ela morar, e a educação foi o fruto disso tudo, né? Eu não teria tudo que eu tenho hoje se não fosse educação, e principalmente eu não seria eu. Então, a educação fez eu ser quem eu sou hoje, e eu espero que a gente consiga impactar cada vez mais mundos falando sobre isso. E eu estou aprendendo também a como me comunicar com pessoas diferentes de mim, no sentido de pessoas que não estão nos recortes de diversidade. Então, também é um aprendizado que tá sendo dolorido, está doendo, mas eu sei que se eu não aprender a falar com eles, eu também não vou conseguir furar as bolhas que eu continuo querendo furar. Então, também é muito importante para vocês, né, dentro da carreira de vocês, entrar nesse mundo corporativo, entender como ele funciona, porque no final das contas é isso que faz a gente se mover e crescer. Então, contem comigo aí também, no que vocês precisarem, podem mandar uma mensagem, eu estou aqui para ajudar e ensinar o que eu puder ensinar e aprender com vocês também, que eu estou adorando. Show, Tamara, obrigado pelo depoimento, show de bola. E aí, vou fazer aqui uma pergunta agora. Eu queria entender da Thalita, como que foi, Thalita, né, você falou um pouco sobre a transição de carreira, né? E queria que você contasse pra gente aí como foi ou foram as suas transições de carreira, né? E também conectar com esse tema, né? Como que a educação ajudou você a fazer essas transições, né? Então, para você conectar esse tema pra gente e contar um pouco como foram essas transições. Então, gente, assim como foi um rolê meio aleatório, vou parafrasear a Tamara. Eu nunca tive um desenho de carreira. Eu não fui uma jovem que, como esse referencial me faltava também no entorno, eu não tenho parentes executivos, eu não tenho. As profissões que tinham na minha família eram: as mulheres eram donas de casa, o meu pai é representante comercial, vende produto para o supermercado, e os meus tios são promotores de venda, abastecem gôndola do supermercado. Era um pouco essa a referência que eu tinha de profissões perto de mim, assim, né? Então, assim, fazer faculdade, conquistar melhores salários, etc., estar em novos espaços, era o que eu sonhava, assim, o que eu achava que eu poderia fazer.
Mas eu não tinha um plano de carreira, assim, quero ser diretora de uma grande empresa até os 40 anos. E estou chegando aos 40 e esse não é meu plano, né? Mas, assim, então, esse desenho de carreira, assim, estruturado, eu nunca tive. A minha carreira foi movida pelo meu desejo de impactar positivamente a sociedade, por trabalhar por um Brasil menos injusto, por trabalhar pelo desmonte do racismo. Então, assim, essas temáticas eram temáticas que me mobilizavam, assim, sabe? Então, eu fui fazer sociais por causa disso, e eu fui trabalhar com o terceiro setor, com ONGs, institutos, por causa disso. Então, vamos lá. Na faculdade, eu fundei minha primeira ONG com um grupo de amigas. A gente captou, na época, R$60 mil com a Tigre, pela lei de incentivo. E foi um super, assim, foi um trainee. Um trainee de um outro jeito, né, digamos assim. E ali eu descobri que era possível você trazer recursos para mobilizar uma agenda de interesse social, de interesse público, sabe? Então, dessa experiência de ter fundado a Please, essa ONG com essas amigas, a ter trabalhado em grandes ONGs, eu trabalhei no Instituto Votorantim, eu trabalhei com a Fundação Itaú Social, eu trabalhei com projetos de Ambev, trabalhei na Cidade Escola Aprendiz, trabalhei no SEDAC, trabalhei em muitos institutos, ONGs, organizações com temáticas muito diversas, e eu fui crescendo dentro dessas organizações, assim, de um trabalho que era muito de base, que era mais tático, digamos assim, para ir me aproximando cada vez mais da estratégia, fazendo um paralelo com o mundo corporativo, né? Então, e aí até fazer... Então, essa foi a minha vivência no terceiro setor, enfim, nessas organizações. E aí, em 2013, eu fui passar um tempo na Índia, eu passei um tempo fora, fui para a Índia, e na Índia eu voluntariei em vários pequenos ecossistemas de inovação social. E lá eu conheci essa história toda de inovação e de incubadora, aceleradora, desse universo de startup, mas muito ainda startups e negócios sociais, né? Então, assim, os indianos são super bons nisso, eles fundaram assim, coisas revolucionárias nesse sentido. E lá eu entendi que era possível você, ao mesmo tempo que você resolve um problema social, ter um negócio que faz dinheiro, né? Você não precisava só viver de patrocínio, etc., né? E aí foi assim que eu me aproximei de um mercado de impacto, fui me aproximando da iniciativa privada. E aí quando eu voltei para o Brasil, um pouco tempo depois eu já vim trabalhar na rede do Impact Hub e fui CEO do Impact Hub. Eu tive uma carreira muito rápida no Hub, eu cheguei como Community Manager e virei CEO. A história é essa, assim, né? O que eu acho que é interessante compartilhar com vocês dessa história? Eu acho que tem uma coisa que não é tão aleatório quanto eu e a Tamara a gente está tentando dizer que é assim, a nossa capacidade, e isso tem tudo a ver com a capoeira da Camila, a nossa capacidade de aproveitar o que a gente aprende com o repertório e com as experiências anteriores para resolver os desafios que a gente tem agora. Isso tem até um termo que chama Learning Agility, ou a gente pode chamar de agilidade e aprendizagem, ou a gente pode chamar de, capoeira Business Strategy. Mas isso tem, e todos nós temos muitos repertórios como esse nas nossas famílias, tá? Que é a capacidade de você ter vivido situações, vivido experiências que te provocaram uma série de conhecimentos, e aí você chega no Nubank e fala assim, isso aqui é tudo novo, um monte de palavra em inglês, pessoas falando de coisas que eu não sei, e aí, a priori, você pensa, putz, esse lugar não é para mim, não estou preparado para a posição que eu estou ocupando. Calma. Porque se você olhar para o teu histórico, você teve aprendizados que te ajudam a resolver. Tenta fazer os deparos, assim, né? Então, eu fui fazendo isso na minha vida de um jeito bem ágil. Eu acho que eu me tornei CEO muito rápido por causa disso, assim. Eu consegui beber de toda aquela fonte que eu tinha de projeto social, de subir favela de mototáxi, de resolver problema com professor em escola pública no interior do Ceará e chegar numa reunião de board e falar que o resultado tinha sido ruim, sabe? É assim, são mundos diferentes, Thalita, são coisas diferentes, mas as habilidades, as competências, o talento que tu desenvolve nessas situações, tu pode reposicionar nos desafios que você tem hoje. Então, eu acho que esse tema da agilidade e aprendizagem, eu sou super apaixonada por ele e acho que isso é muito do sucesso. Eu me considero uma pessoa com uma carreira de muito sucesso, hoje eu sou uma empreendedora de muito sucesso. E eu acho que eu conquistei isso porque essa capoeira rolou, assim, né? Ter essa agilidade ela foi importante. Eu só vou fazer um breve comentário, não vou dizer muito não, vou fazer um breve comentário sobre a coisa
que a Tamara trouxe de como é difícil conversar e dialogar com pessoas brancas. Quando ela fala de pessoas que não estão no recorte de diversidade, ela quis dizer homens brancos cis. Especialmente que estão em cargo de head para frente, né? Essa dificuldade também, ela é interessante. Eu não vou falar muito sobre isso, acho que a gente pode ter um capítulo da nossa conversa aqui só sobre isso. Mas ela tem a ver com a capoeira, mas ela tem a ver com o xadrez. O Eliezer fala isso, meu marido e sócio. Ele fala, cara, a gente tem que dominar a capoeira e o xadrez. A capoeira a gente traz, é a nossa business strategy. Mas tem um xadrez modelado por quem criou o mercado e as regras do mercado que a gente também precisa ser curioso para aprender. E menos teimoso de falar, isso não funciona, isso é coisa de branco. Tá, mas como funciona mesmo? Nossa, Thalita, é exatamente isso. E é difícil, a gente vai apanhar, vai doer. Às vezes eu fico olhando assim, eu fico, nossa, mas será que isso é dentro dos meus valores? E aí eu falo, tá, mas o que são os meus valores? O que é o meu propósito? Qual é o fim disso, né? Porque às vezes os fins justificam os meios. Então é super importante. E o que eu ia falar é sobre essa parte do aprendizado que você falou, né? Da agilidade de aprendizado. Eu, por exemplo, ter participado e trabalhado na linha de produção durante muito tempo da Coca-Cola, com um volume de trabalho excessivo, dentro do segundo e terceiro turno. Isso tudo, dentro da minha carreira hoje, me dá propriedade para falar. Quando a gente vai falar, por exemplo, de saúde mental, aí as pessoas vão falar, vamos botar uma aula de yoga, vamos botar não sei o quê. Então, assim, tudo bem, tá bom, mas o que você vai fazer com o pessoal lá da base? Que ganha R$ 1.000 e tem que pagar, cuidar de uma família de 5 filhos, muitas das vezes. Como é que você cuida da saúde mental dessa pessoa? E, normalmente, essas pessoas não pensam sobre isso, né? Porque não foi da vivência delas. Então, a gente tem essa capacidade também de transformar as nossas vivências em histórias, no sentido de mostrar para as pessoas que não é só a vivência delas que vale, que tem outras vivências tão importantes quanto, e que a gente precisa ser diverso em qualquer pensamento que a gente for fazer dentro da empresa, e principalmente no RH. Fornecer benefício, contratar, qualquer coisa, a gente precisa realmente abrir esse leque. Então, eu só queria dar esse adendo aí, que eu acho que é super importante. Total. Obrigado, Tamara. Obrigado, Thalita, também. E aí eu queria ouvir do Di e da Camila. O que vocês indicariam, né, para quem tá começando agora e tá indeciso, né? A gente sabe que nem todo mundo, né, ou praticamente, né, a maioria das pessoas não tem esse privilégio de só focar na educação, né? Geralmente tem que trabalhar, tem que estudar ao mesmo tempo, a gente sabe o quanto isso é difícil. Mas qual dica, né? O que vocês indicariam para quem está começando a carreira, para quem não sabe ainda qual curso? O que vocês poderiam falar? Vou começar com a Camila agora e aí depois do Di. Vai lá, Cá. Eu estou pensando aqui, e eu tenho pensado isso, uma época eu até, falar um pouquinho da minha experiência, eu até dei aula, não sei se tem alguma ex-aluna aí, né? Eu dei aula numa escola de inglês que se chama Odara English School, e é uma escola de inglês só para mulheres pretas que tem em São Paulo, na República. Recomendo, se tiver mulheres pretas, recomendo que façam as inscrições e vão lá aprender inglês. Mas foi uma experiência muito interessante e eu queria pensar sobre ela para falar de como eu dialogava com elas e percebia, né? A gente ali já estava em gerações diferentes, então eu estudei, fiz universidade numa época diferente da delas e já percebi algumas diferenças não só no transitar de como a educação no Brasil se tornou um pouquinho, só um pouquinho, mais inclusiva para o nosso povo, mas, por outro lado, a gente conseguiu outras estratégias, que uma delas a internet, né? Então, a gente conseguiu um pouco de acesso, a maioria do povo brasileiro, muitas vezes, por celular, que é o que mais democratizou, então, o nosso acesso, o acesso das classes A, das classes C, D e E, né? Então, a gente conseguiu um pouco de acesso via internet, e isso a gente também tentou conseguir um pouco de voz, às vezes a gente tem, mas também é importante lembrar que na internet a gente vê refletido desigualdades também, mas eu acho que esse caminho que a gente tem de burlar aí muitas vezes a falta de preciso trabalhar, não consigo fazer uma faculdade agora.
e tentar fazer um curso rápido e um certificado ali que me dê a possibilidade de trabalhar tecnicamente em algum lugar, algum espaço que me faça progredir na carreira, é uma coisa muito inovadora e que não existia para mim. Então, eu fui por esse caminho, né, universitário clássico, mas hoje, se eu tivesse meus 18 anos nesse momento, eu viria, a Thalita concordou super, né, que talvez esse caminho não teria sido tão necessário. É interessante porque a gente na academia aprende muita coisa, a universidade é de fato um universo de possibilidades e conhecimento, mas hoje a gente tem muito conhecimento ali mais acessível na internet, ou muitas vezes um conhecimento técnico, se eu estou na dúvida, então se eu vou fazer química ou se eu vou fazer música, que tal tentar, né, os dois via internet, ou até muitas vezes fazer um curso na nossa própria cidade, desses que a gente tem disponível, né, que são cursos básicos, são certificados que a gente chama, né, não chega nem a ser um curso técnico, para entender melhor um pouco do que a gente quer e para onde a gente vai, porque como a própria Thalita falou, às vezes a gente não tem esse plano já desenhado, né, então a gente precisa entender quais são as possibilidades, e estando nesses lugares, a gente consegue fazer o famoso networking, né, de conversar com quem já está na área e aprender não só com professores, mas também com os colegas, né, para onde a gente está querendo ir, que rumo a gente está querendo tomar. Legal, Camila, obrigado. E você, Di, qual dica, qual indicação você dá aí para quem está tentando entender qual curso, qual área ou para onde ir? O que você diria? Bora. Bom, vamos lá. Bom, não vou fazer também ismo, que a Camila trouxe, fantástico. Acredito também muito a gente fazer isso com análises digitais. Acho que vale também a gente pensar em como dá para ir construindo caminhos. Acho que a questão de você priorizar, eu gosto muito realmente de você priorizar o ensino e fazer uma graduação online, fazer algum curso online, ela também te permite fazer uma construção. Então, aí eu fiz agora uma graduação online na área, por exemplo, numa área específica, numa área de recursos humanos, numa área de marketing, mas comecei a perceber que eu quero, de fato, trabalhar com outra coisa, ou no lugar que eu trabalho estão pedindo outra coisa. É legal a gente saber que existem pontes também, né, dentro do ensino. Existem muitas pontes. Então, dá para você, inclusive, continuar a sua educação fazendo, por exemplo, uma pós-graduação online, linkando o que você estudou, conectando o que você estudou com outra coisa que você quer trabalhar ou com o caminho de carreira que você queira fazer, né? Eu sempre brinco que tem ponte de tudo para tudo, não importa o que você fez de graduação, sempre é possível você criar uma ponte para uma outra área do conhecimento. Então, isso também é legal porque tira também um pouco aquela ansiedade de qual é a escolha que eu vou fazer agora. Isso permite que a gente foque essa escolha naquilo que vai trazer mais resultado para nossa carreira naquele momento, que vai permitir que eu consiga construir aquela carreira naquele momento, e aí eu vou fazendo uma ponte. Então, eu gosto muito de fazer isso, né? Eu estou fazendo isso, inclusive, agora, comentei, eu comecei o mestrado agora, também totalmente online, em psicologia, que é para fazer essa ponte, né? Que é para fazer essa transição, para poder conectar com algo que eu gosto. Então, dá para a gente continuar esse processo, né? E até hoje, falando aqui para a gente que está pensando em como evoluir na carreira e como construir isso, talvez você tiver que priorizar entre fazer um outro curso, uma outra graduação ou uma pós-graduação, minha recomendação seria faça uma pós-graduação. Porque para a gente, em termos de empregabilidade, vai ser muito interessante, vai ser muito importante, vai também te ajudar na carreira, você poder ter mais opções, você poder, de fato, reforçar mais o currículo. Então, quanto mais a gente puder progredir nesse ponto, né, nessa escada acadêmica, mais isso também vai contribuir para você na perspectiva de carreira. Então, é também uma recomendação que eu faço muito forte. Assim, acho que isso ajuda. E, de fato, assim, não dá para a gente ignorar o fato de que, né, o trabalho ele vai consumir o tempo, o trabalho ele vai, muitas vezes, ser um impeditivo para que você consiga se dedicar ao estudo de fato. Isso acontece, né, com muitas pessoas, com muitos de nós aqui. Eu acho que vale também entender a importância de aprender dentro do local de trabalho. Isso é muito, muito, muito relevante. Até porque, na perspectiva, trazendo um pouco a perspectiva de recursos humanos, tá, gente? Muitas das decisões, das discussões que são feitas em relação à carreira, em relação à movimentação dentro das empresas, até em relação à contratação, não vão estar diretamente ligadas ao conhecimento teórico e acadêmico, né? Muitas vezes elas vão estar ligadas ao que você aprendeu dentro da organização. Né? Muitas vezes o que vai fazer a diferença ali para você chegar num próximo passo, para você chegar numa próxima posição, para você ter uma efetivação no estágio, né? Ou fazer uma movimentação de uma posição de aprendizagem para o estágio,
vai ser o quanto você aprendeu na empresa e o quanto você aplica esses conhecimentos. Vai ser o quanto você conhece, eu gosto muito do ponto que a Thalita trouxe, desse xadrez, o quanto você conhece dessa estrutura, dessas políticas corporativas, do que leva uma pessoa a tomar uma decisão específica, o que convence uma organização, por exemplo, a ir por um caminho. Todas essas coisas a gente aprende na prática, né? Então, também não subestima o valor que tem buscar aprender coisas dentro do trabalho, né? Então, seriam Legal. algumas das dicas que eu traria. Não, legal. Eu acho que uma coisa que eu gosto de falar também, eu acho que hoje com acesso ao LinkedIn e a outras plataformas também é muito rico você se conectar com alguém que faz alguma coisa que você quer ou pretende fazer, né? Então você ouvir de quem está ali vivendo o dia a dia, eu acho que é extremamente importante, né? E hoje com as redes sociais a gente tem essa facilidade, né, de encontrar um engenheiro, um gerente de projetos, e você ir lá, né, e pedir uma ajuda para entender, né, como que é o seu dia a dia, quais são os desafios, qual que é a parte boa, qual que é a parte não tão boa, que sempre tem, óbvio, né, e você entender melhor. Então, eu acho que isso também é uma dica importante. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso fim, passou muito rápido, então significa que o papo foi muito bom. Então eu queria deixar aí para que vocês colocassem as considerações finais de vocês, aí uns dois minutinhos para cada, né? Então, como a gente focou aqui hoje, né, em educação e carreira, eu queria que vocês deixassem as considerações finais aí sobre esse tema. Eu vou escolher quem vai aqui começar e aí um vai indicando o outro. Vai lá, Camila, vamos começar com você. Eu estou até aqui pensando assim, finalizando a nossa construção narrativa aqui, que foi de trazer o conhecimento da educação informal e formal para a vida, né? E como a gente vai jogando no bom sentido, conforme a gente vai tendo as oportunidades, entrando nesses espaços que a gente conquista com o tempo, pensando assim que faz parte para quem está assistindo e às vezes está no momento daquele que é o momento mais difícil, às vezes estudando e trabalhando, ou então naquele momento de pô, estou trabalhando num lugar com acúmulo de funções. Acho que todos nós aqui, né, população preta, pobre, já passou por isso, né? De ter que lavar muitas vezes o banheiro do trabalho. Então, esse espaço ele é um degrau, a gente não pode também se deixar desanimar por esse momento, né, que acredito que é o momento mais difícil da carreira de todos nós que é população negra, que é pobre, já passou por isso. Então, aquele momento onde a gente tem que fazer algumas escolhas, onde a gente tem que priorizar muitas vezes o estudo, a ter que ir muitas vezes naquela conversinha de bar que eu tanto queria, mas hoje eu vou dar uma estudadinha até mais tarde. Então, o papel que a educação faz nesse sentido, né, faz a diferença mais lá para frente, e são pequenos, né? A gente espera muitas vezes ter um diploma e dar uma impulsionada na carreira, mas às vezes são esses pequenos momentos, essas pequenas escolhas que fazem a diferença de tudo no final. E às vezes, e eu sempre falo, né, já falei isso outras vezes, ouvir os conselhos dos professores que a gente tem na vida, que é pai e mãe, muitas vezes faz toda a diferença também, né? E aí já entra a parte da educação informal, né? Então, a minha mãe, que não conseguiu chegar muitas vezes no mesmo espaço que eu cheguei, ela me ensinou muito sobre educação e sobre os espaços que eu deveria conquistar como mulher, como pessoa negra, e muitas vezes sem saber que eu chegaria, né, um pouco mais longe, tive essa honra de chegar um pouco mais longe onde ela chegou. E aí eu vou puxar a Thalita para falar para a gente, para dizer tchau. Camila, me lembrou muito Eu acho do que respeito, quem pode chegar onde a gente chegou. Ih, falhou? Voltei? Voltou. voltou, Thalita, voltou. Ouviram o samba? O finalzinho só, acho que você Ah, pode... não. É que a fala da Camila me lembrou o samba, né? Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Então, vamos lá. Gente, eu acho que é isso. Quero agradecer. Quero dizer três coisas. A primeira é muito importante isso que o Diego traz. A gente precisa ter paradas para aprendizagem na correria do dia a dia, on the job, no trabalho. Assim. Então, entregou um projeto, finalizou um ciclo, recebeu um feedback ruim.
tudo que rola é uma oportunidade para você parar, pegar um caderninho, uma caneta e escrever. Cara, o que eu aprendi dessa história, sabe? O que eu aprendi sobre mim, o que eu aprendi sobre como essa organização funciona. Então, assim, eu acho que ter ir decodificando esse xadrez, escrevendo mesmo e estudando a partir de cada experiência, eu acho que é uma oportunidade muito legal. A segunda coisa que eu quero trazer é, na Singuê, a gente faz muito trabalho de carreira, né? De aceleração de carreira, de mentoria, etc. A gente está agora no momento com um projeto grande na Natura, um grande na Gerdau, com profissionais negros. E uma coisa que a gente ouve muito da galera é assim, acabei não priorizando isso, acabei não priorizando. As pessoas acabam não priorizando paradas para suas carreiras. Então, estudar é parte do teu trabalho. Ler um novo artigo, assistir um vídeo no YouTube sobre um negócio, marcar um café com um senior em alguma coisa, isso tudo é parte do seu trabalho. Então, assim, trazer para a rotina do dia a dia, para o tempo comercial, paradas de estudo e dedicação para a própria carreira, sim, sabe? Sessões de mentoria, sessões de coaching, fazer os assessments, enfim. Encontrar espaço para desenvolver a tua carreira enquanto você está trabalhando. E as nossas carreiras, acho que essa é uma mensagem importante, elas são nossas, tá? A gente vive num mundo capitalista, individualista, não é do Nubank a tua carreira, ela é tua. Então, se você não for dono da sua carreira, se você não empreender sua carreira, se você não ter tempo de olhar para o que você está fazendo, para onde você quer chegar, o que você precisa conquistar para chegar lá, não é teu líder direto que vai entregar isso para ti no teu colo, sabe? Então, assim, é nosso, não tem jeito. E aí a última coisa é assim, cada um aprende de um jeito, tá? O que me motiva a aprender é ensinar. O que motiva algumas coisas a aprender são novos conceitos, tem outras pessoas que aprendem muito porque são muito analíticas. Então, assim, cada um de nós tem um jeito e algo que nos energiza a aprender. Não tem um modelo único, não precisa fazer doutorado, não precisa ser uma pós, não precisa nada disso. Encontra qual que é a tua forma de aprender. O que te motiva a aprender? Quais são os teus temas de interesse? E vai na tua. Sem comparar muito, né, a tua forma com uma forma ideal, porque a tua forma vai ser a melhor forma de você conseguir a excelência. E ser excelente na carreira, ser excelente no que a gente faz, é ser cada dia mais do que a gente já é. Então, acho que é por aí, gente. Obrigada. Obrigado, Thalita. Eu vou puxar aqui, vai lá a Tamara e aí depois o Di para as nossas considerações finais. Nossa, a Thalita e a Camis falaram tudo, né? Mas minha dica primordial, assim, para qualquer pessoa que estiver olhando para a gente agora, é sobre se conhecer. Acho que o maior aprendizado que eu tive durante a minha carreira foi me conhecer dentro da fila do pão, assim. O que eu quero fazer? Quem eu sou? Eu não sabia nem que eu tinha direito a ter uma carreira, na verdade. Eu achava que trabalho era aquela coisa que a gente faz todo dia para comer e pagar aluguel. E aí, a partir do momento que a gente consegue se empoderar na nossa carreira, a gente consegue conduzir melhor isso, né? E isso também é xadrez do mundo corporativo. Então, aprenda sobre você para depois entender para onde a sua carreira vai. Porque quando você se conhece, ninguém vai poder fazer você se desconhecer. Então, você vai ter poder para falar com o seu chefe para onde você quer ir, onde você quer chegar, até para ele poder te ajudar com o desenvolvimento. Então, para mim, o maior aprendizado foi esse, assim, poder olhar e falar, cara, não é isso que eu quero fazer, eu quero mexer com o meu propósito, como que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a fazer, na prática, né, eu me voluntariei dentro da Ambev para fazer o projeto de diversidade rodar lá na minha área. Então, assim, se vocês entenderam que, por exemplo, gostam de diversidade, querem ir para essa área, toquem projetos, porque muitas das vezes a gente foca muito na pós, fazer só a pós e pronto. Mas muitas das vezes a sua experiência na prática vai te ensinar muito mais coisa e vai fazer você ter resultados para entregar. Então, a minha dica para transformar a carreira, para você fazer essa migração, é não só fazer uma pós, obviamente, conhecimento teórico é importante, mas também direcionar seus esforços dentro do seu trabalho para criar esses resultados, para você estar numa entrevista e conseguir falar sobre isso de uma forma que mostre para as pessoas que você está ali para fazer acontecer. Acho que isso fez toda a diferença na minha migração e eu acho que é um bom conselho também. E obrigada, gente. Prazer conhecer vocês. Obrigado, Tamara. Vai lá, Di. Obrigado, gente. Bom, muito, muito, muito legal esse bate-papo. Adorei, adorei. Por muitos mais. Eu acho que o que eu mais traria de conselho, além de tudo que a gente já trouxe, tudo que foi falado, é também entender que essa jornada de você, né, evoluir em conhecimento, aprender, se educar, ela pode ser algumas vezes solitária também, né? Pode ser que você seja
dentro do contexto que você está, dentro da organização, dentro da área, você seja a única pessoa buscando isso, mas confia, gente, né? Entenda a importância disso para você. Pode ser uma jornada solitária, mas segue com essa jornada e conecte com pessoas que também estão nessa jornada, que estão querendo fazer essa construção, que estão fazendo essa caminhada. Né? A gente faz isso também, a gente vai se fortalecendo como grupo. Né? Então, muitas vezes, isso vai ser muito, muito mais crítico, né, para você do que necessariamente para aquela pessoa que aquilo foi dado para ela no começo. Então, não vai na dela. Né? Constrói o seu caminho, constrói esse processo, mesmo que seja uma jornada mais solitária. E aí, se a gente conectar, ela vira uma jornada coletiva. Muito, muito obrigado, gente. Obrigadão. Show de bola, pessoal. Obrigado de novo aí pela participação. E quem está acompanhando a gente, importante, vocês vão receber aí uma pesquisa, tá? Muito importante para a gente que vocês respondam. Assim como é importante também que vocês deem algumas sugestões de tema. Né? Então, qual tema que vocês gostariam de ouvir e ver a gente falando aqui, tá bom? E essa gravação vai ficar lá no nosso YouTube também. Então é isso, pessoal. Obrigado de novo e a gente se vê por aí. Abraços, beijos.